A Índia. Basta pronunciar este nome e a imaginação de muitos corre logo para ruas apinhadas, mercados barulhentos, pobreza e cidades gigantescas onde a vida nunca parece parar. Mas essa é apenas uma face do país. Para além dos grandes centros urbanos existe um outro mundo, quase escondido, que poucos conhecem verdadeiramente. Um mundo onde, entre os cumes enevoados dos Himalaias, o leopardo das neves se move em silêncio absoluto. Onde, na espessura da selva, o tigre de Bengala caça sem deixar rastro nem som. Onde os elefantes seguem, há séculos, os mesmos caminhos gravados na memória da terra. E onde, nos manguezais de Sundarbans, o homem pode cruzar-se com um dos predadores mais temíveis do planeta. Hoje partimos numa viagem pela Índia selvagem, um país que guarda um dos maiores tesouros naturais que a Terra ainda possui. Se olharmos para o mapa mundi, a Índia parece um país como tantos outros. Ocupa apenas cerca de 2,4% da superfície terrestre do planeta. E, no entanto, a natureza quis que fosse precisamente aqui que se concentrasse uma das maiores riquezas de biodiversidade de todo o mundo. Os cientistas calculam que a Índia abriga quase 8% de todas as espécies animais conhecidas. Uma concentração assim só se encontra num punhado de países. O segredo está na sua posição geográfica única e na extraordinária variedade das suas condições naturais. A norte erguem-se os majestosos Himalaias, as montanhas mais altas do planeta, onde neves eternas e glaciares compõem um mundo de altitude implacável. Um pouco mais a sul estendem-se florestas caducifólias densas e planícies férteis, cortadas pelos maiores rios da Ásia, o Ganges, o Brahmaputra e o Indo. A ocidente encontra-se o deserto escaldante de Thar, onde, no verão, a temperatura ultrapassa muitas vezes os 50 graus. No sudoeste do país estendem-se as florestas tropicais úmidas dos Ghats ocidentais, uma das cadeias montanhosas mais antigas da Terra, com dezenas de milhões de anos de existência. E ao oriente encontram-se os manguezais infindáveis de Sundarbans, o maior ecossistema de mangal do planeta, onde a terra e o mar trocam de lugar constantemente, ao sabor das marés. Esta diversidade de zonas naturais transformou a Índia num verdadeiro continente vivo. Aqui coexistem animais que precisam de condições de vida completamente opostas, dos picos gelados às areias abrasadoras, passando pela umidade sufocante da selva. É por isso que, num único país, é possível encontrar o leopardo das neves, o tigre de Bengala, o elefante asiático, o rinoceronte indiano, o panda vermelho, crocodilos, primatas raros e milhares de espécies de aves, répteis e insetos. Mas o caminho até este mundo extraordinário começa longe, muito a norte, entre montanhas gigantescas que, há milhões de anos, guardam as fronteiras da Índia. É até lá que seguimos agora. A nossa viagem começa no extremo norte da Índia, onde, acima das nuvens, se ergue o maior sistema montanhoso da Terra, os Himalaias. A sua extensão ultrapassa os 2.500 km, e a largura chega, em alguns pontos, aos 300 km. Estas montanhas colossais atravessam vários países da Ásia, mas são elas que definem a fronteira norte da Índia e que moldam, de forma determinante, toda a sua natureza. A história dos Himalaias começou há cerca de 50 milhões de anos, quando a placa tectónica indiana se deslocava para norte, atravessando o antigo Oceano Tétis. Depois da colisão com a placa eurasiática, o oceano desapareceu e enormes massas rochosas começaram a erguer-se. Assim nasceram as montanhas mais jovens e mais altas do nosso planeta. E o processo continua ainda hoje. Todos os anos, os Himalaias crescem alguns milímetros a mais. Por causa deste movimento contínuo da crosta terrestre, os sismos são frequentes na região, um lembrete constante de que a formação destas montanhas está longe de terminar. Na parte indiana dos Himalaias erguem-se centenas de picos imponentes. Muitos deles ultrapassam os 7.000 metros de altitude, e o célebre Kanchenjunga, com os seus 8.586 metros, é considerado um dos pontos mais altos da Terra. A estas altitudes, o ar contém quase metade do oxigênio que existe ao nível do mar. Mesmo no verão, as temperaturas mantêm-se muito abaixo de zero, e o vento pode atingir velocidades superiores a 100 km por hora. Mas o valor dos Himalaias não se mede apenas pela sua altura. Estas montanhas funcionam como uma imensa muralha natural, protegem o subcontinente indiano das massas de ar frio da Ásia Central, ao mesmo tempo, retêm os ventos úmidos das monções vindas do Oceano Índico. É graças a esta barreira que a maior parte da precipitação cai precisamente em território indiano, criando as condições para florestas densas, planícies férteis e uma agricultura próspera. Os glaciares desempenham também um papel essencial. Nos Himalaias encontram-se milhares deles, guardando reservas colossais de água doce. O seu gelo, ao derreter lentamente, dá origem aos maiores rios do sul da Ásia, o Ganges, o Brahmaputra e o Indo, que fornecem água a centenas de milhões de pessoas e alimentam algumas das terras mais férteis do planeta. Apesar das condições extremas, os Himalaias tornaram-se lar de animais fascinantes. Acima dos 4.000 metros de altitude esconde-se o leopardo das neves, um dos predadores mais raros da Terra. A sua pelagem espessa protege do frio, as patas largas ajudam-no a mover-se pela neve profunda,
e a cauda longa garante-lhe equilíbrio nas rochas mais escarpadas. Junto dele vivem o tar do Himalaia, o carneiro azul, o cervo almiscarado e o iaque. Nas florestas de coníferas encontram-se o urso pardo do Himalaia, o urso negro asiático, o panda vermelho e várias espécies de primatas. Bem no alto, sobre os desfiladeiros, param quebra-ossos, grifos do Himalaia e águias reais, vigiando atentamente cada movimento nas encostas rochosas lá embaixo. Mas a vida transforma-se a cada centena de metros de descida. Se os picos permanecem cobertos de neves eternas, mais abaixo surgem florestas densas de coníferas, depois bosques de folha larga, e mais além começam os vales férteis onde nascem os maiores rios da Ásia. É precisamente aí que seguirá a nossa próxima etapa. Dos cumes nevados dos Himalaias parte um percurso do qual depende praticamente toda a vida do norte da Índia. Ali, entre glaciares e neves perpétuas, nascem os rios que, ao longo de milénios, moldaram a paisagem do país, criaram planícies férteis e serviram de berço a civilizações antigas. Centenas de rios atravessam a Índia, mas são o Ganges, o Brahmaputra e o Indo que são considerados as grandes artérias de água do sul da Ásia. As suas águas atravessam montanhas, florestas, cidades e planícies imensas, percorrendo milhares de quilómetros antes de alcançarem o oceano. O rio mais conhecido da Índia é, sem dúvida, o Ganges. A sua nascente encontra-se junto ao glaciar de Gangotri, nos Himalaias ocidentais. No início não passa de um pequeno curso de montanha, abrindo caminho entre as pedras, mas, a cada quilómetro, dezenas de afluentes juntam-se a ele, transformando-o numa das correntes mais caudalosas de toda a Ásia. Ao longo de mais de 2.500 km, o Ganges leva as suas águas pelo norte da Índia. A sua bacia é uma das regiões mais densamente povoadas do planeta, vivem ali centenas de milhões de pessoas, e os solos férteis permitem cultivar arroz, trigo, cana-de-açúcar e muitas outras culturas. Para os indianos, o Ganges tem um significado que vai muito além da geografia. Há milénios é considerado um rio sagrado, símbolo de vida, purificação e renascimento. Todos os anos, milhões de peregrinos chegam às suas margens para se banharem nas suas águas, um gesto de fé que se repete há gerações e que continua, ainda hoje, a atravessar o tempo intacto. Não menos impressionante é o Brahmaputra. Nasce no planalto do Tibete, contorna depois a parte oriental dos Himalaias e entra na Índia através de desfiladeiros estreitos. Durante a época das monções, este rio transforma-se numa força poderosa, capaz de mudar de curso e de inundar territórios imensos. Mas são precisamente essas cheias anuais que trazem consigo lodo fértil, graças ao qual as terras do Nordeste indiano continuam entre as mais produtivas do país. Nas planícies aluviais do Brahmaputra vivem rinocerontes indianos, búfalos asiáticos, cervos de pântano e centenas de espécies de aves. Há ainda um outro grande rio na região, o Indo. Foi do seu nome que nasceu a própria palavra Índia. Há mais de 5.000 anos, nas suas margens, surgiu uma das primeiras civilizações urbanas da humanidade, a civilização do Vale do Indo. Hoje, a maior parte do seu curso atravessa território paquistanês, mas as suas nascentes situam-se bem no alto dos Himalaias. Igualmente importante é o Yamuna, o maior afluente do Ganges. Abastece dezenas de milhões de pessoas e atravessa a região da capital, Delhi, permanecendo um dos rios mais vitais do norte da Índia. Mas os rios indianos não dão vida apenas às pessoas. Nas suas águas vive o raro golfinho do Ganges, que perdeu quase por completo a visão e se orienta através de ecolocalização. Ali encontram-se também os crocodilos de pântano, os gaviais de mandíbulas longas e estreitas, tartarugas de água doce gigantescas e centenas de espécies de peixes. Depois de percorrerem milhares de quilómetros, o Ganges e o Brahmaputra encontram-se e formam o maior delta fluvial da Terra. É ali que a água doce se encontra com a água salgada do Golfo de Bengala, criando um ecossistema singular que se tornará, adiante, o lar de um dos predadores mais temidos da Ásia. Mas antes de chegarmos aos manguezais de Sundarbans, aguarda-nos ainda um outro mundo surpreendente, a selva densa da Índia, onde, sob as copas de árvores centenárias, se escondem elefantes, leopardos, primatas e milhares de outras criaturas. Ao deixarmos para trás as planícies férteis dos rios, entramos num universo completamente distinto. Aqui, a luz do sol custa a atravessar as copas espessas das árvores. O ar está carregado de umidade e do perfume da vegetação, e cada metro de terreno esconde uma diversidade de vida quase inacreditável. Estamos na selva indiana. As florestas cobrem uma parte considerável do país e distinguem-se por uma variedade impressionante: florestas tropicais úmidas, florestas pernifólias de chuva, florestas caducifólias secas, bambusais e matagais densos. Cada uma destas paisagens tornou-se lar de milhares de espécies vegetais e animais. Uma das regiões naturais mais singulares são os Ghats ocidentais. Esta cadeia montanhosa milenar estende-se por quase 1.600 km ao longo da costa ocidental da Índia. A sua idade conta-se em dezenas de milhões de anos, e muitos cientistas consideram os Ghats ocidentais um dos centros de biodiversidade mais importantes do planeta. Graças aos ventos úmidos das monções vindos do Mar Arábico,
aqui chove abundantemente todos os anos. É por isso que as encostas das montanhas se cobrem de florestas perenes densas, onde crescem milhares de espécies vegetais, muitas delas endémicas, ou seja, não existem em mais lado nenhum no mundo. Bem diferente é o aspecto das florestas do centro da Índia. Ali predominam árvores caducifólias secas, que perdem a folhagem na estação seca para resistirem à falta de água. E são precisamente estas florestas o principal território do tigre de Bengala, o maior felino selvagem da Ásia. Mas a verdadeira vida da selva desperta com a chegada das monções. Todos os verões, os ventos úmidos do Oceano Índico trazem chuvas torrenciais. Em poucas semanas, riachos secos transformam-se em rios caudalosos, a floresta cobre-se de um verde renovado, e a natureza parece literalmente despertar. Para muitos animais, é precisamente esta estação de chuvas que marca o tempo de gerar descendência e de procurar alimento com maior intensidade. A selva indiana é um verdadeiro mundo de gigantes. Aqui vagueiam livremente elefantes asiáticos, capazes de percorrer dezenas de quilómetros em busca de água e alimento. Nos matagais densos escondem-se leopardos, que se adaptaram admiravelmente a viver perto do homem. Nas árvores vivem numerosas espécies de primatas, langures, macacos e o raro macaco de cauda de leão, que só se encontra nos Ghats ocidentais. Bem no alto das copas vivem calaus de cores vivas, papagaios, guarda-rios e pavões, a ave nacional da Índia, cujos gritos ecoam por quilómetros, enchendo a floresta de um rumor constante. Mas entre todos os habitantes da selva há um predador que, há séculos, permanece o seu senhor incontestado. Movendo-se em silêncio absoluto por entre a erva alta e a vegetação cerrada, observa cada gesto da sua presa. Raramente é avistado, mas é a sua simples presença que dita a vida de toda a floresta. No próximo capítulo, seguiremos até ao lugar mais enigmático da Índia, os manguezais de Sundarbans, onde reina o lendário tigre de Bengala. No sudeste da Índia, onde as águas do Ganges e do Brahmaputra se encontram com o Golfo de Bengala, existe um dos lugares mais insólitos da Terra, Sundarbans. É o maior manguezal do planeta, ocupando uma área superior a 10.000 km². Aqui, terra e mar não têm fronteiras definidas, e a própria paisagem muda de rosto todos os dias. 2 vezes por dia, a maré alta inunda vastas extensões de floresta, e depois a água retira-se novamente, revelando uma rede de ilhas, margens lodosas e canais estreitos. As árvores que crescem nesta água salgada adaptaram-se a condições extremas, as suas raízes erguem-se acima do solo, permitindo-lhes captar oxigênio mesmo quando a terra está totalmente submersa. Sundarbans é, na verdade, um labirinto vivo. Contam-se ali centenas de ilhas e milhares de quilómetros de canais de água. Em muitas zonas, só é possível deslocar-se de barco, e a vegetação densa torna este mundo quase intransitável para o homem. É precisamente aqui que vive o predador mais célebre da Índia, o tigre de Bengala. Ao contrário dos seus parentes que habitam as selvas do interior, os tigres de Sundarbans adaptaram-se por completo à vida junto à água. Nadam com desenvoltura, atravessam sem dificuldade canais largos e são capazes de percorrer vários quilómetros a nado em busca de novo território ou de uma presa. Devido ao espaço limitado e às condições difíceis, tornaram-se dos exemplares mais reservados e cautelosos do mundo. Por vezes surgem de forma completamente inesperada, saindo em silêncio da vegetação densa, onde a sua pelagem listrada os torna praticamente invisíveis. Mas o tigre está longe de ser o único senhor destas paragens. Nas águas turvas escondem-se crocodilos marinhos e crocodilos de pântano, que podem atingir vários metros de comprimento. Entre as raízes das árvores vivem inúmeros caranguejos, camarões e peixes, e nas águas rasas caçam varanos, cobras e lontras. Sundarbans tornou-se também refúgio para centenas de espécies de aves, guarda-rios, garças, águias pesqueiras, ibis e muitas aves migratórias que ali fazem paragem todos os anos, durante as suas grandes travessias. Contudo, este mundo singular torna-se cada vez mais vulnerável. A subida do nível do mar, os ciclones devastadores e as alterações climáticas vão, pouco a pouco, transformando o ecossistema dos manguezais. A água salgada avança cada vez mais para o interior das terras, e várias ilhas desaparecem lentamente sob as águas. Ainda assim, Sundarbans continua a ser um dos últimos lugares do planeta onde o homem se sente apenas um convidado, e onde são as leis da natureza que continuam a ditar a vida de cada uma das suas criaturas. Mas a natureza da Índia não se resume a florestas densas e pântanos. Ao ocidente do país existe um mundo completamente diferente, o vasto deserto de Taj, onde a vida conseguiu adaptar-se ao sol escaldante, à quase total ausência de água e a um calor extremo. É até lá que seguimos no próximo capítulo. Depois da umidade das selvas e dos manguezais indianos, custa acreditar que, a apenas algumas centenas de quilómetros, se estenda um mundo tão radicalmente distinto. No noroeste do país, junto à fronteira com o Paquistão, encontra-se o deserto de Taj, um dos maiores e, ao mesmo tempo, um dos mais densamente povoados desertos do planeta. A sua área ultrapassa os 200.000 km² e, no verão,
a temperatura chega frequentemente a ultrapassar os 50 graus. As chuvas são extremamente raras, e em certas zonas pode não chover durante meses seguidos. Ventos fortes redesenham constantemente o contorno das dunas de areia, criando uma paisagem quase nova a cada dia. À primeira vista, esta terra parece completamente hostil à vida. Mas a natureza soube adaptar-se mesmo a condições tão severas. Depois das raras chuvas, o deserto desperta de forma quase milagrosa. Do solo seco brotam, em poucos dias, ervas e flores, que completam todo o seu ciclo de vida antes que a umidade se evapore sob o sol impiedoso. Os animais do deserto desenvolveram também formas surpreendentes de sobrevivência. Muitos deles têm hábitos noturnos, escondendo-se de dia em tocas profundas, onde a temperatura é consideravelmente mais baixa do que à superfície. Um dos habitantes mais velozes deste deserto é a gazela indiana, ou chinkara. Consegue passar longos períodos sem beber água, retirando a umidade de que precisa das plantas que consome, e a sua velocidade impressionante ajuda a escapar aos predadores em terreno aberto. Nas areias vivem raposas do deserto, caracais, hienas listradas, além de inúmeros pequenos roedores e répteis. Entre as pedras escondem-se escorpiões e dezenas de espécies de cobras, perfeitamente adaptadas à vida num clima abrasador. Uma fama especial do deserto de Thar pertence à abetarda indiana, uma das aves voadoras mais pesadas do mundo. Outrora amplamente distribuída por toda a Índia, encontra-se hoje à beira da extinção, e o deserto de Thar continua a ser um dos últimos lugares onde ainda é possível avistar esta espécie rara na natureza. Apesar das condições severas, milhões de pessoas vivem nesta região. Ao longo dos séculos, os habitantes do deserto aprenderam a encontrar água, a cultivar a terra e a criar gado, e o seu modo de vida permanece, em grande parte, semelhante ao de há centenas de anos. A Índia é famosa pelos seus tigres, leopardos e rinocerontes. Mas esta é apenas uma pequena parte da sua extraordinária vida selvagem. Graças à diversidade do clima e das zonas naturais, formou-se aqui um dos ecossistemas mais ricos do planeta, com muitas espécies que não existem em mais lugar nenhum do mundo. Um dos habitantes mais imponentes do país é o elefante asiático, o maior animal terrestre da Ásia. Os machos adultos podem pesar até 5 toneladas e consomem diariamente mais de 100 kg de matéria vegetal. Os elefantes são notoriamente inteligentes, reconhecem-se uns aos outros anos depois de se terem separado, usam ferramentas simples e cuidam ativamente dos membros do seu grupo. Desempenham também um papel essencial na natureza, dispersando sementes e abrindo caminhos pela selva densa que outros animais mais tarde utilizam. Nas florestas frescas dos Himalaias Orientais vive o panda vermelho. Apesar do nome, é, na realidade, um parente distante do guaxinim. A sua pelagem ruiva e espessa ajuda a conservar o calor, e a cauda longa e felpuda protege-o do frio quando descansa. Passa a maior parte da vida em cima das árvores, alimentando-se de bambu, frutos e insetos. Igualmente fascinantes são os numerosos primatas da Índia, que somam mais de 20 espécies. Nas florestas e nas cidades encontram-se com frequência macacos rezus, perfeitamente adaptados à convivência com o homem. São extremamente inteligentes, capazes de resolver problemas complexos e de aprender depressa a usar os objetos que os rodeiam. Nas florestas densas vivem os langures, macacos esguios de cauda longa, capazes de saltar mais de 10 metros de árvore em árvore. No sul do país, nos Ghats ocidentais, encontra-se o raro macaco de cauda de leão. E no nordeste da Índia vivem os gibões, os únicos grandes primatas do país, que se deslocam de galho em galho com uma agilidade impressionante. A Índia orgulha-se também da sua riqueza ornitológica. O símbolo do país é o pavão indiano. Durante a época de acasalamento, o macho abre a sua imensa cauda irisada, num dos espetáculos mais belos que a natureza pode oferecer. Nas florestas tropicais vivem também calaus majestosos, guarda-rios, águias, papagaios e centenas de outras espécies, muitas delas endémicas. Um lugar particular na natureza indiana pertence às cobras. Existem mais de 300 espécies, cerca de 60 das quais venenosas. A mais conhecida é a naja real, a cobra venenosa mais longa do mundo, podendo ultrapassar os 5 metros de comprimento. Apesar da sua fama temível, raramente ataca primeiro, preferindo evitar o contacto com o homem. Além dela, são também comuns na Índia a naja indiana, a víbora de Russell, o crato comum e a víbora serrilhada. Estas espécies figuram entre as cobras mais perigosas da Ásia, embora a maioria das mordeduras ocorra apenas quando a pessoa perturba a cobra sem se dar conta. Nas florestas densas e nas planícies abertas vivem também os mangustos, pequenos predadores célebres pela sua capacidade de enfrentar najas. Graças a reflexos fulminantes e a uma certa resistência a alguns venenos de cobra, saem muitas vezes vitoriosos mesmo em confrontos com répteis perigosos. Quando a noite desce sobre a selva, erguem-se no céu as raposas voadoras indianas, os maiores morcegos da Ásia, com uma envergadura de asas que pode chegar ao 1,5 m. Alimentam-se de frutos e néctar, dispersando sementes e polinizando plantas em flor. Cada uma destas espécies desempenha um papel essencial no equilíbrio natural.
juntas, formam um ecossistema único, graças ao qual a Índia é considerada um dos países mais ricos em biodiversidade de todo o mundo. Mas preservar esta herança extraordinária não é possível sem uma proteção efetiva. Por isso, foram criados, por todo o país, dezenas de parques nacionais e reservas naturais, que se tornaram o último refúgio de muitas espécies raras. A nossa viagem pela Índia chega, assim, ao fim. Vimos os Himalaias majestosos, os grandes rios, a selva densa, os manguezais de Sundarbans e o deserto sem fim de Thar. Conhecemos animais extraordinários, muitos dos quais só existem neste país. A Índia é um dos cantos mais ricos do nosso planeta, onde a natureza, ao longo de milhões de anos, construiu um mundo único, transbordante de vida e de uma diversidade quase inacreditável. Mas há uma pergunta que fica a pairar depois de uma viagem como esta: será que ainda saberemos olhar para estes lugares como um privilégio, e não apenas como uma paisagem de fundo? Talvez muitos de nós já tenham sentido, em algum momento, esse misto de fascínio e desconforto perante a força da natureza, o mesmo respeito silencioso que se sente diante de algo maior do que nós. Preservar esta riqueza não depende de um único país, nem de uma única geração, depende das escolhas de cada um, feitas hoje. É delas que dependerá se, daqui a décadas, ainda haverá tigres a atravessar a selva em silêncio, elefantes a abrir caminho pela floresta, rinocerontes junto aos rios e florestas antigas de pé, tal como existem agora. Fica a pergunta, sem resposta fácil: o que estaremos nós dispostos a fazer, ou a mudar, para que essa Índia selvagem continue a existir para quem vier depois de nós?